Olá, você que está ligado aí nesse feriado, 7 de setembro, terminando o dia, praias cheias, um sol bacana, um tempo maravilhoso que a gente não via há muito tempo. Parece que a gente começa agora a perceber que as coisas estão voltando à normalidade. Eu fico muito feliz com isto. Fico feliz com você que está aí me acompanhando. Aqui é Aloysio Penido, direto de Juiz de Fora, Minas Gerais, neste fim de feriado. E hoje foi um dia difícil para muitos lugares, muitas queimadas, e eu mesmo tive que agir como bombeiro, apagar fogo, porque lamentavelmente muitos incêndios destruindo matas, destruindo animais, matando animais, e a gente fica assim muito triste. Um tempo de seca, né? E precisamos de ter chuva também, precisamos que esta virose passe, mas precisamos também de chuva, apesar que o povo da cidade gosta mesmo é de calor, não é? Mas a gente precisa de chuva. Então você que está aí comigo, compartilhe com outras pessoas, você que está no Facebook, compartilhe com outros, você que está no Instagram, você que está no Twitter, ou mesmo você que está no YouTube. É muito bom estar falando com você, mas eu gostaria que você compartilhasse com outro essa live. Feriado, geralmente as pessoas estão em viagem, não estão, às vezes, muito ligadas na temática, né? Porque hoje nós temos que falar sobre a independência do Brasil. Você está vendo ali atrás a bandeira do Brasil, não é? A gente tem que ter prazer em comemorar uma data como esta. Apesar da pandemia, a gente não teve muita condição, né, de celebrar o Dia da Pátria, o Dia da Independência do Brasil, como noutros anos, mas de toda maneira está aqui na memória da gente. E eu que fui professor de Moral e Cívica, de OSPB, Organização Social e Política do Brasil, e a gente hoje não tem mais essas disciplinas, mas a gente se torna assim, parece que mais brasileiro, né? A gente passa a ter um amor à pátria. E eu quero, antes de falar um pouco mais sobre isso, dizer para você que estarei fazendo as lives, nós vamos reduzir. Eu faço uma live quase que diária, mas nós vamos fazer apenas na segunda-feira e na sexta-feira, porque estamos entrando num projeto bem difícil, não é? Como pré-candidato, é difícil a gente conciliar conversas, encontros, reuniões e produzir vídeos, fazer lives. Eu agradeço você que tem me acompanhado, mas a gente vai reduzir para segunda-feira e terça-feira. Possivelmente a gente até fará algumas em outros horários, como a gente vai produzir alguns vídeos. Aliás, hoje eu coloquei na internet alguns vídeos exatamente em função das queimadas, e nós tivemos que agir, não é? Resolvendo aqueles problemas, porque o Corpo de Bombeiros não dá conta de tantos chamados. Então a gente tem que até estar preparado, viu? Você que mora aí na área rural tem que estar preparado, porque esse é um tempo de seca, é um tempo de queimadas, e eu mesmo tive que pôr a mão na massa e ir apagar fogo. Se bem que o papel principal do Corpo de Bombeiros não é apagar incêndios, não é apagar fogo, mas é salvar vidas, não é? E quando eu estava ali apagando aquele fogo, eu estava lembrando disso. A minha intenção era salvar vidas de tantas espécies de animais que estavam perecendo no fogo. Portanto, evite queimadas, não promova queimadas, porque muitas espécies, lamentavelmente, morrem, e a gente sabe que muitas delas estão em extinção. E o Brasil, não é? Nesse dia da independência,
Quero falar exatamente sobre isso. Um país tão rico como o nosso, né? Um país tão abençoado como é o Brasil. Aqui a gente não tem praticamente terremoto, maremoto, a gente não tem guerra, a gente não tem tufões, vendavais, a gente tem uma terra produtiva, mas lamentavelmente o Brasil tem sido liderado por péssimos políticos, pessoas mal intencionadas mesmo, que têm lamentavelmente entrado para a vida política e têm levado o país ao caos, mesmo sendo um país com uma produção tremenda, né, de grãos. O homem do campo é um homem que conhece bem, e por isso é época da gente torcer aí, né, pedir a Deus para que venha a chuva, porque o homem do campo precisa de chuva. O Brasil tem uma terra fértil, uma terra maravilhosa, mas lamentavelmente os líderes das cidades, dos estados, com algumas poucas exceções, têm sido líderes despreparados, péssimos líderes. E eu quero dizer uma coisa para você aqui, para mim, que é o princípio de tudo. É o princípio de tudo. Sabe o que é? O temor a Deus. O temor a Deus. Muitos líderes desta nação não têm sido tementes a Deus, e a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Uma pessoa sábia é uma pessoa que reconhece Deus em todos os seus caminhos. E para você liderar uma cidade, para você liderar um estado, uma nação, você tem que ser uma pessoa temente a Deus, tem que ser uma pessoa de fé. Nós dependemos de Deus para que venha a chuva, nós dependemos de Deus para que haja uma grande colheita, boa produção, nós dependemos de Deus para que tenhamos saúde. Então, como admitir um líder, uma líder que não seja temente a Deus? Que não seja uma pessoa de fé? Sozinhos nós somos incapazes. Se você tiver um problema de saúde, seja ele qual for, você não consegue exercer a sua profissão. E quem te dá saúde? O médico remedia, por isso ele te dá remédio. O remédio é para remediar. Quem te dá saúde verdadeira é aquele que tem o manual da tua vida, e quem te fez é que tem o manual. Ou você acha, como tantos outros, que é obra do acaso? Eu não me sinto obra do acaso, pelo contrário, eu sou obra-prima das mãos de Deus. Você é obra-prima das mãos de Deus. O salmista diz isto. Ele diz que o Senhor ia tecendo no ventre de sua mãe. Você é um milagre, nós somos um milagre. Desde o nascimento, olha o nascimento de uma criança, ou melhor, a gestação de uma criança, como ela vai sendo tecida ali no ventre da mãe. Como agora querer dizer que você é obra do acaso e que quando a tua vida terminar aqui, chegará o fim de tudo? Deus não ia criar uma complexidade como você é, como eu sou, como nós somos, para viver 70, 80, 90, 100 anos, alguns poucos, outros apenas 30, 20, 10. Nós somos uma complexidade. Pergunte a um médico a complexidade dos seus olhos. Eles podem ver o milagre de Deus só estudando a vista, a visão das pessoas. E há coisas tão simples que nem os cientistas são capazes de decifrar. Por que é que os peixes, a piracema, os peixes, eles nadam contra a correnteza e não a favor? Eles não sabem explicar. Por que você abre a boca, o outro também abre? São coisas ainda simples e inexplicáveis. Mas há alguém que tem o manual da tua vida, da minha vida, da nossa vida. Há alguém que nos conhece e que requer de nós apenas o que? A devoção. Que a gente reconheça-o
como Criador, como Senhor, e que lhe prestemos culto. Veja bem, se todas as coisas criadas, elas dependem de sobreviver naquilo em que foram criadas, e o ser humano está solto. Vou dar exemplo para você. A planta veio da terra, ela depende da terra para ela sobreviver. Se tirar uma planta da terra, ela morre. Os peixes vêm do mar. Se você tirar o peixe da água, ele morre. Os animais vieram da terra, eles dependem da terra para se alimentar. As aves vieram também do ar, elas precisam do ar para sobreviver. As estrelas foram criadas no espaço, se elas se desprendem do espaço, elas morrem. E o ser humano veio de onde? Nós viemos de Deus, nós dependemos de Deus para termos vida. Então, como você vai admitir alguém para governar a nação, seja nos mais diversos postos, do advogado ao juiz, do pedreiro ao engenheiro, da enfermeira ao médico, do estudante ao cientista, passando pelos governantes nas mais diversas instâncias, seja do vereador ao prefeito, do deputado ao governador, do senador ao presidente da República. Quando tivermos homens e mulheres que, em primeiro lugar, temam ao Senhor, se submetam ao Senhor como Criador das nossas vidas, então teremos sabedoria para governar. Senão, vamos governar na base da capacidade humana apenas. E a intelectualidade, o conhecimento humano, ele fica muito aquém para você ter respostas para os dilemas da sociedade, como nos dias de hoje, em que nós estamos experimentando uma epidemia, algo que tomou conta do mundo todo. Os cientistas estão desnorteados, a medicina não sabe qual a resposta, os governantes estão perdidos e a população em um tremendo sobressalto. Porque, na verdade, os governantes não têm resposta, mas Deus tem a resposta. E é por isso que precisamos de governantes que temam a Deus. Não estou falando de pessoas religiosas apenas. Estou falando de pessoas que sejam tementes a Deus, que há muitos religiosos que não são tementes a Deus. E uma pessoa temente a Deus é uma pessoa que tem o caráter de Cristo. Se uma pessoa verdadeiramente é temente a Deus, não é pela função que ela ocupa, se é padre, se é pastor, se é pai de santo, se é diácono ou se é um simples frequentador. Não, é pelo caráter. Quem conhece a Deus tem o caráter de Cristo. E quais são as características do caráter de Cristo? Honestidade, a todo preço. Precisamos ser pessoas honestas, dignas. E eu desafio qualquer pessoa a fazer um levantamento da minha vida para ver se vão comprovar isto ou não. Por onde passei, por todas as instâncias, demonstrei ter o caráter de Cristo. Então, pessoa honesta, pessoa fiel a Deus, aos seus compromissos, que não mente, que não rouba, que sabe que as coisas do alheio não lhe pertencem, que o bem público é para ser utilizado para o bem da sociedade, para a saúde, para a manutenção do emprego,
para garantir a segurança, para a educação, para se locomover. Então, os recursos públicos têm que ser canalizados única e exclusivamente para o bem da sociedade. Então, ser temente a Deus é ter caráter de Cristo, é quem não trai, mesmo que às vezes seja traído como Cristo foi, mas não trai. É alguém que de forma alguma abandona os seus discípulos, os seus seguidores, que cumpre suas palavras, suas promessas. É alguém fiel no trato com as demais pessoas. Ser temente a Deus é se assemelhar a Cristo, ter o caráter de Cristo, amar as pessoas incondicionalmente, não barganhar, mas amar voluntariamente, perdoar as pessoas que lhe fazem mal, ser misericordioso. E misericórdia é uma virtude de quem ajuda, abençoa o outro, independente daquilo que o outro faz por você. Essas características, muitas vezes, não são encontradas em religiosos, que se satisfazem apenas em cumprir os ritos da sua religião, mas a vida nega aquilo que a pessoa professa. Por isso, quero terminar a live de hoje com aquele texto, e aí eu tenho que ir a ele, escolhido pelo atual presidente da República. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é uma verdade, não é qualquer verdade, não é uma afirmativa ou uma afirmação verdadeira. O Brasil se tornou independente. Era colônia de Portugal, se tornou independente por várias razões que não vêm ao caso agora. O Brasil se tornou independente, mas a pergunta que lhe faço é esta: o Brasil se tornou livre? Se tornou um país livre? Para mim, não. Se tornou independente de Portugal, mas continua ainda escravizado pela pobreza, escravizado pela falta de uma boa educação nas escolas, escravizado porque ainda há bairros que não têm o mínimo necessário, como um posto de saúde, um posto de segurança, bairros que têm ainda esgoto a céu aberto, que não têm água potável, bairros que perecem ainda pela falta de energia. O Brasil se tornou independente, mas lamentavelmente pelos desgovernos de maus governantes que têm intenções suspeitas, pessoas que querem entrar no governo, seja municipal, seja na vereança, seja como deputado, como governante, querem entrar apenas por uma sede de poder. Uma pessoa que teme a Deus não pode ter sede de poder e muito menos ganância por dinheiro. Tem que ter sim vontade de trabalhar arduamente em benefício do seu povo, da sua cidade, da sociedade de uma forma em geral. Não pode discriminar a ninguém, nem por religião, nem por raça, nem por comportamento. Tem que respeitar as pessoas e vê-las como seres humanos, não pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro de cada pessoa, porque todos são iguais diante de Deus. É de governantes assim que precisamos, que sejam tementes a Deus, que tenham o caráter de Cristo,
que conheçam a verdade, que sejam libertos das suas amarras para poder libertar outros. Conhecereis a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Ninguém vem ao Pai, onde eu estou, senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse ele. Ninguém vem, não é ninguém vai, não, ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um, ele está no Pai. Conhecereis a verdade vos libertará das amarras, vos libertará das mentiras, dos enganos, das falsidades, das falcatruas, das traições, do engano, da desconfiança, do medo. Conhecereis a verdade é Jesus. Jesus traz toda essa segurança. E quando você conhece a Jesus, você conhece Deus. E o conhecimento do Senhor é o princípio da sabedoria que você precisa em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos. O Brasil se tornou independente, mas continua escravizado pelos mentirosos, escravizado pelos enganadores, escravizado pelos exploradores de crianças, exploradores de mulheres, exploradores do bem comum. Quantas pessoas têm lesado a pátria? Quantos têm olhado apenas para si mesmo, tirado da saúde, tirado dos idosos, tirado até mesmo do dinheiro destinado ao combate ao coronavírus? Ganância. Lamentavelmente, o Brasil se tornou independente, mas continua ainda aprisionado, escravizados, porque os seus líderes não conheceram a verdade que liberta. A verdade que liberta é Jesus. E quando tivermos homens e mulheres com o caráter de Cristo governando esta nação, eu acredito, aí sim teremos um povo livre, um povo que tem segurança, um povo que tem saúde, um povo que tem educação de ótima qualidade, um povo que tem meios de transportes dos mais variados, um povo que tenha o emprego garantido e que garantido tenha também a sua atividade, ou garantida a sua atividade, seja na grande empresa ou no comércio, como é o caso de Juiz de Fora, que tem como âncora o comércio, um comércio saudável, salutar, que lamentavelmente nesse tempo de pandemia enfrentou muitas quebradeiras. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a tua vida. Agradeço a todos vocês que estão me acompanhando no Instagram. Estou vendo tantas pessoas que estão comigo, não dá para mencioná-las. A todos, meu muito obrigado. Compartilhe com outros, você que está no Instagram, você que está no Facebook, você que está no Twitter ou no YouTube. E receba a bênção do Senhor sobre a tua vida neste dia 7 de setembro de 2020, que dias melhores venham para a tua vida, para a tua cidade, para a nossa cidade e para a nossa nação, porque bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus te abençoe. Eu volto na sexta-feira. Nós vamos agora fazer uma live na segunda e na sexta. Aliás, eu quero terminar indicando esse livro para você que eu gostei muito, do Tony Evans, Homem do Reino. Homem do Reino. Nós precisamos de ter homens e mulheres que pertençam ao reino de Deus e que tragam os valores do reino de Deus para a terra. Valor de justiça, justiça social, de igualdade, todos somos iguais diante de Deus, ninguém deve discriminar ninguém, todos devemos nos amar uns aos outros, devemos perdoar, devemos ser misericordiosos, jamais trair uns aos outros
E é o que mais acontece na política: mentira, pessoas que inventam histórias dos outros, pessoas que traem, pessoas que negam, pessoas infiéis. Nós precisamos mudar isso para que o Brasil possa de fato se tornar um país livre. E para isto precisa conhecer a verdade, que é Jesus, e Jesus vai libertar o nosso povo e, por conseguinte, a nossa nação será livre. Deus te abençoe, um forte abraço para você, até o nosso próximo encontro. Até lá.